Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Jan, eu sou professor de holandês e tradutor também. E hoje eu estou começando esse novo seriado chamado Pedaços de Holandês. E nesse seriado de vídeos eu vim apresentar meu trabalho para vocês e para apresentar um assunto selecionado da língua holandesa para ajudar vocês a entender a minha língua nativa melhor. Então, quem sou eu? Sou tradutor, professor de holandês. Eu já tenho 4 anos de experiência em dar aulas de holandês para falantes de português, principalmente brasileiros. Qual é o assunto de hoje? Hoje eu quero falar com vocês alguma coisa sobre verbos em holandês e o presente simples. E o presente simples quer dizer os verbos conjugados para o presente, para o tempo presente. Mas primeiro, o que são verbos? Verbos é um tipo de palavra bem central em quase toda a frase. Os verbos falam a ação da frase, o que a pessoa, o sujeito da frase, o que essa pessoa, o grupo de pessoas fazem. Uns exemplos seriam: meu vizinho lava as roupas, com a palavra lava sendo o verbo. O Pedro trouxe as frutas. Mesma coisa. O que ele faz? Ele trouxe as frutas, Então fala a ação. Mais um exemplo seria: ela está grávida. Como está sendo o verbo. Então, desses três exemplos, tem 3 aspectos que a gente pode dar para verbos. Verbos podem falar de ação, podem falar em qual tempo essa ação é dado, se essa ação é presente ou passado, talvez no futuro. Mas também tem verbos que falam sobre o estado de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Em holandês, os verbos basicamente é a mesma coisa, São palavras que falam de uma ação, estado ou quando, Quando que essa ação ou estado foi ou vai ser. Essas frases traduzidas para holandês: meu vizinho lava as roupas, seria mijn buurman wast de kleren. O Pedro trouxe as frutas, seria Pedro bracht het fruit. Ela está grávida, seria zij is zwanger. Então, o que eu quero te mostrar com isso é que verbos, para começar, tem 2 formas. Tem a forma de infinitivo, e quando eu falo infinitivo, quer dizer o verbo está na forma não conjugado. Então, no contexto da língua portuguesa, infinitivos dos verbos seriam palavras como olhar, falar ou comer. Esses verbos também podem ser conjugados, E isso é no momento quando a gente chega a pegar o infinitivo, como AR, ER, IR no final em português, e a gente modifica aquela palavra de algum jeito que a palavra vai ser modificada. E essa modificação funciona pelo jeito de sufixos. E sufixos são basicamente uma letra ou combinações de letras que a gente pode colocar no final de uma palavra para modificar aquela palavra em questão. E assim, conjugar verbos em português e em holandês funciona. Ou seja, eu vou te explicar rapidão como que funciona em português e eu vou te mostrar como o jeito que vocês conjugam os verbos em português fica quase o mesmo como vocês conjugam em holandês. Então, as orientações de conjugar é basicamente o seguinte: você tem um infinitivo de qualquer verbo, por exemplo, olhar. Você tira o AR, ER ou IR sufixo para pegar o tronco daquele verbo. Então, você pega olhar, tira o AR no final e tem essa palavrinha, que em si não tem nenhum significado. Depois você pode colocar algum tipo de sufixo
E dependendo desse sufixo, você vai acabar com uma conjugação específica. Então, ol vira olhamos, né? E olhamos somente pode ser usado para o sujeito nós. Então, seria nós olhamos. E desse jeito, basicamente, também funciona em holandês. Ou seja, se tem um infinitivo, você tira algum sufixo desse infinitivo para pegar o tronco. Nesse tronco, você coloca um outro sufixo e dependendo desse sufixo, você vai acabar com uma conjugação específica. Então, vamos pegar alguns exemplos. Então, como que funciona os infinitivos em holandês? Aqui eu coloquei 4 infinitivos dos verbos em holandês. E como que você pode ver? Todos os infinitivos em holandês, com algumas exceções, tem o en sufixo. Então, como em português tem o ar, er, o ir sufixo, em holandês, basicamente, somente tem somente o en. E aqui temos os verbos kijken, que é olhar, draaien, que é virar, openen, que é abrir, e o verbo maken, que é fazer. E como que eu te falei, quando a gente conjuga esses verbos de infinitivo para eu, você, ele, ela, quase a mesma coisa vai acontecer. Ou seja, a gente tira o en, sufixo, o tronco que vai ficar atrás, né? No caso de olhar, o kijken vira kijk. Então você tira o en. Então esse kijk aqui vai ser nosso tronco do nosso verbo. E depois essa palavrinha de kijk, a gente vai adicionando os sufixos para conjugar o verbo. Então eu já fiz uma tabela para vocês. Deixa eu explicar para vocês essa tabela, né? Aqui tem um sujeito, ik, que é eu, je ou jij, que é você, ambos é você, hij é ele, ze ou zij é ela, we ou wij, nós, jullie é vocês, e ze ou zij é eles ou elas, tanto faz. Aí tem uma regra de conjugação escrita. Então, o que você faz? Né? Lembra do tronco, que eu falei do tronco. Você pega o verbo infinitivo, que tem o en no final, e você tira o en. E isso vai gerar o tronco do verbo. Né? No questão de kijken, vira kijk. Como virar em holandês, draaien, vira draai. Isso é o nosso tronco do verbo virar. Agora temos openen, que é abrir. Então, o tronco de openen é open. De novo, você tira o en. Só isso. Com maken, que é fazer, a mesma coisa. Você tira o en, mas, às vezes, em holandês, quando a gente tira o en, e especialmente no caso de maken, a gente faz uma modificação no tronco. E como você pode ver aqui, a gente duplicou a vogal A. Aqui tem maken com uma A, a gente tira o en, mas, além disso, a gente duplicou o A. E por que a gente faz isso? Isso tem que ver com as regras de pronúncia de holandês. Em holandês, a gente tem uma coisa chamada de vogal breve e longa. Ou seja, toda vogal singular, dependendo da soletração da palavra, pode ser pronunciado longa ou breve. Nesse caso de maken, o A é longa. Se fosse breve, eu falaria O, então seria moken, com a boca mais fechada. Mas as regras de pronúncia falam que SA é uma A mesma, o A longa. Então eu falo
can. Por que a gente duplica o A? Quando a gente tira o EN, a gente acaba com a palavra esse aqui. Mas, seguinte as regras de pronúncia em holandês, se você tiver uma palavra com uma sílaba e essa palavra monossilibal somente tem uma vogal, essa vogal única vai ser pronunciada como uma vogal breve. Então, aqui e aqui, esse mesmo A, de maken, é uma vogal longa. Mas tirando o EN, a gente acaba com esse mock, que tem a pronúncia de O em vez de A. Então, como que a gente resolve esse problema? A gente duplica aquela A para manter a pronúncia longa daquele A. E por isso, em outras palavras, verbos em holandês, que na frente do EN tem somente uma consoante, uma vogal, e em cima disso, essa vogal também é tônica, né? Ou seja, você enfatiza aquela sílaba. Aí, quando essas duas condições são satisfeitas, você tem que duplicar aquela vogal que estava singular, né? Uma vogal singular, na forma de infinitivo. E por isso, com abrir, você não duplica esse E, mesmo que na frente desse EN também tem uma consoante e uma vogal. Né? Eu somente estou falando da sílaba na frente do EN, não a palavra inteira. Somente as duas letras na frente do EN tem que ser uma consoante, uma vogal, e essa vogal tem que ser tônica. Mas no caso de abrir, openen, SE não é tônica. SO, porque SO já é tônica. Se SE aqui fosse tônica, daí a gente deve que duplicar aquela E. Mas como, mesmo que na frente do EN tem somente uma consoante e uma vogal, também uma EN, como esse E aqui não é tônica, a gente não duplica esse E. Mas, na frente dessa EN, que a gente vai tirar para pegar o tronco, né? Tem uma consoante, né? A K, e uma vogal, o A. Mas, além disso, essa A também é tônica. Então, ambas as condições são satisfeitas para duplicar o A. E você faz isso com qualquer verbo que é soletrado desse jeito. Quando na frente do EN, que você vai tirar, tem uma consoante, uma vogal, e essa vogal também é tônica. Aí você sempre duplica o A. Agora, eu vou te explicar essa tabela. Aqui tem as regras de conjugações. No sujeito de eu, quando você quer falar que é você, né, quando eu quero falar que eu quero fazer uma ação, né, por exemplo, eu olho, né, pegando o verbo olhar, eu olho. Então vamos pegar o verbo olhar. É caíca, isso é o nosso verbo, olhar. Aí a regra de conjugação do presente, do tempo presente, fala somente o tronco. Então isso é exatamente o que a gente vai ver. Vai fazer. Então, eu olho, vira, ik, kijk. Né? De novo. Então, você pega o infinitivo e tira o EN, e essa ação vai gerar o tronco. Né? Então, quando tem aqui só o tronco, você só tira o EN. E dependendo do verbo, né, como eu falei, você pode ou não pode duplicar aquela vogal. Aqui a gente não vai duplicar a vogal, porque na frente do EN não é satisfeito aquela regra de uma vogal, uma consoante. Porque aqui na frente do EN temos duas consoantes, né, o JK e uma vogal. Não é uma vogal e uma consoante, é duas consoantes e uma vogal. Essa é a situação da soletração. Então, por isso a gente, nesse verbo, a gente nem precisa pensar de duplicar uma vogal.
porque a primeira condição nem é satisfeita. Então, nesse tipo de verbo é só tirar o en e nada mais. Não precisa duplicar nada. Olha só. No caso de você, ele, ela, né? Je ou jij, hij, ze ou zij, né? Que é segunda e terceira pessoa singular. Você adiciona um Tzinho no tronco. Tá vendo? Você pega o tronco, o mesmo tronco que você usou aqui, no sujeito de ik. Aí você olha, ele olha, ela olha. Vai ficar como em holandês? Fica jij kijkt, hij kijkt, zij kijkt. E assim que é o pronúncio. Você não pronuncia o T no final como kijkt, o kijkt, né? Você não fala o T com mais o E, né? Como se tivesse mais uma vogal. Você somente fala o T no final, muda mesmo, somente T. Então, não falar jij kijkt, por exemplo, né? Quando você quer falar você olha. A pronúncia em holandês deixa claro que o T no final é só T, então somente T. Então, de novo, fica ik kijk, jij kijkt, hij kijkt, zij kijkt. Só isso. Agora, olha só, agora chegamos no nós, wij ou we, jullie, vocês, ou eles, ou elas, que é ze ou zij. Mas olha só na conjugação, na regra de conjugação, olha que fala, copie o infinitivo, e só isso. Então, em outras palavras, quando o sujeito, nas frases holandesas, é um grupo de pessoas, um grupo de coisas, né? Porque olha só, nós, vocês, ou eles, têm alguma coisa em comum, ou seja, que são todos sujeitos plurais, né? Nós, vocês, eles são todos um grupo de pessoas. Né? Vocês é um grupo de pessoas. Eles é um grupo de pessoas. Mas isso também aplica para grupos de coisas. Ou seja, quando o sujeito, qualquer sujeito, qualquer frase em holandês, é plural, é uma pluralidade de pessoas ou coisas, você copia o infinitivo do verbo. E o que eu falei? O infinitivo do verbo em holandês é a forma com en, né? Então, vai voltar do jeito que está escrito do jeito em infinitivo. Então, eu simplesmente vou pegar o kijken e botar aqui como se fosse uma conjugação. Mas é conjugação mesmo. Então, nós olhamos, vocês olham, eles ou elas olham, tudo isso é wij kijken, jullie kijken, zij ou ze kijken. É toda a mesma conjugação. Então, para resumir, em holandês, no tempo presente, holandês somente tem, como algumas exceções, né, com verbos irregulares, tem 3 conjugações no tempo presente. Ou seja, somente o tronco para eu, né, para ik, o tronco mais um Tzinho para a terceira e segunda pessoa singular, ou seja, você, ele ou ela, ou qualquer nome da pessoa, né, que pode ser ele ou ela, né, por exemplo, meu pai, minha mãe, minha avó, meu vizinho, né, é tudo terceira pessoa singular. Em holandês, esses sujeitos todos vão pegar o tronco com mais um Tzinho. E qualquer terceira conjugação, qualquer sujeito plural, você vai copiar o infinitivo. Entendeu? Vamos pegar mais um exemplo. Vamos pegar aquele esquisito, né? Aquele fazer, onde a gente teve que duplicar a vogal. Então vamos lá. Fazer em holandês é maak, né? Isso é o nosso infinitivo. Aqui de novo. Você só fala no sujeito de eu, só o tronco, né? E como que eu te expliquei, com máquina a gente vai duplicar aquela A.
por causa do jeito que esse verbo está soletrado, por causa da soletração desse verbo. E qualquer outro verbo que também tem esse tipo de soletração, você vai duplicando a vogal, né? Na sílaba antes do EN. E o EN você tira. Então, isso aqui é nosso tronco. Marca com 2A. Aqui, mesma coisa. Você pega com segunda e terceira pessoa singular. Você pega o tronco e simplesmente bota um T no final. Então, você pega Mark de novo e bota um Tzinho. Só isso. E você faz o mesmo para ele e ela. Então, você pega Markt e a mesma coisa para ele ou ela. Então, você faz, ele faz, ela faz. Jij maakt, hij maakt, ele faz. E ela faz. Zij ou ze maakt. Agora, sujeitos plurais de novo. Mas olha só. Copia o infinitivo. Lembra disso? Então, a gente não vai utilizar aquele tronco modificado. Porque olha que tá escrito. Copia o infinitivo. Então, para falar nós fazemos, vocês fazem, eles fazem, etc. Você pega o maken e bota como conjugação, mantendo o uma a singular. Entendeu? Então, você copia mesmo. Ou seja, em outras palavras, se você tiver um tipo de verbo em holandês, onde o tronco leva algumas modificações, na hora de conjugar para qualquer sujeito plural em holandês, essas modificações vão ser retiradas. No caso de maken, né, como a duplicação de A, você tira aquela duplicação. Porque, de novo, você copia o infinitivo, então volta para a forma com uma A. Então, nós fazemos, eles fazem, vocês fazem, tudo maken. Wij maken, jullie maken, ze maken ou zij maken. Entendeu? Então, para realmente treinar essa questão com vocês, eu fiz esse exercício pequeno. Eu peguei 3 verbos, mengen, que é misturar, lopen, que é andar, e drinken, que é beber. Embaixo disso, eu fiz uma frasinha pequena com só o sujeito e a conjugação do verbo que fica em cima, né? Então fica ele mistura, eu ando, eles bebem. Agora, para treinar, tudo que eu te expliquei aqui, essas 3 conjugações em holandês, vamos lá traduzir essas frasinhas juntos. Então, pausa o vídeo e tenta olhar, né, o que ele e como que você, usando a informação que eu te expliquei, conjugaria, né, ele mistura, né, mas em holandês, claramente. Então, pode pausar o vídeo. E agora que eu vou explicar, tá? Então, vamos pegar o sujeito primeiro, né? Ele é hij. Essa parte fácil, né? Ele é hij. Agora, ele mistura, né? O que é ele? Ele é terceira pessoa singular. Então, a gente já vai saber que é o terceira pessoa singular igual segunda pessoa singular vai levar o tronco mais um T. Então, isso nos leva para a próxima questão. O que seria o tronco do verbo mengen? Que é misturar. Vamos ver se a gente tem que duplicar aquela E. Porque lembra quando a gente tem que duplicar aquela E? Na frente do EN, a gente somente pode ter uma consoante e uma vogal na frente daquela consoante, e aquela vogal tem que ser tônica. Então, o E é tônica, mas na frente do EN não tem somente uma consoante, tem 2, tem uma combinação de consoantes. Então, aquela primeira condição já não vai entrar. Então, a gente não vai duplicar aquele E. Ou seja, em outras palavras, a única coisa que a gente tem que fazer é tirar o EN
E só isso para pegar o tronco, né? Porque isso é só o tronco. Porque lembra que a gente tem que adicionar mais um T. Então, ele mistura, vira hij, neemt, né? Com men sendo o tronco do verbo. E como a gente está fazendo uma frasinha com a terceira pessoa singular, né? Ele, a gente tem que botar aquele Tzinho também. Agora fica tudo certo. Próximo exercício. Com andar. Pausa o vídeo de novo e tenta traduzir eu ando conjugando lopen certo para holandês. Então vamos lá. Eu é o que? É ik. Qual é a regra de conjugação para eu em holandês? É só o tronco, só isso. Mas agora a próxima questão. A gente tem que modificar alguma coisa nesse tronco? Olha só para a soletração dessa palavra, né? Na frente do EN, que a gente vai tirar, a gente tem uma consoante e na frente disso uma vogal. É verdade, tá vendo? Tem somente uma P e uma O. Então, a primeira condição para duplicar o O já é satisfeita. Agora temos que saber se o O também é tônica. Eu falo lopen. Lopen. Então, SO é tônica. Na verdade, qualquer verbo, qualquer infinitivo em holandês, o EN, o sufixo, né, que você vai tirar nas conjugações, nunca é tônica. Então, se você somente tem um infinitivo de um verbo com somente duas sílabas, aí a primeira sílaba é sempre tônica. Então, por isso eu também sei que SO é tônica. Então, agora, ambas as condições para duplicar o O, né, para modificar o tronco, são satisfeitas. Então, eu ando ficaria ik loop, como o duplicado. Se você falou ik loop, né, escreveu LOP como uma só, isso é errado. Tem que duplicar aquela vogal. Agora, beber. O verbo drinken. Drinken. Pausa o vídeo e tenta traduzir eles bebem de português para holandês. Então, vamos lá. O que é eles? Eles pode ser ze ou zij. Você nunca fala ambos, ze, zij. Você fala ou ze ou zij. Vamos pegar zij. Ambos é eles ou elas. Agora o parte de conjugar. Eles bebem. Mas olha só. Lembra daquela outra regra de conjugação. Porque eles é o quê? É um sujeito plural. E lembra o que a gente faz com qualquer sujeito plural em holandês? A gente copia o infinitivo. Então, na verdade, nessa questão, eu já te dei a resposta aqui. Só que né, questão para poder reconhecer que drinken, né, o infinitivo beber, também pode funcionar como uma conjugação. Então, eles bebem, em holandês, simplesmente zij drinken, copiando o infinitivo e colocando depois eles, funcionando como conjugação. E só isso. Aí, pessoal, agora eu só te falei algumas coisas sobre verbos regulares e também somente sobre o tempo de presente simples. Mas verbos, igual em português como em holandês, é um classe de palavras muito diversos. Além de verbos regulares, também temos verbos irregulares. E além disso, em holandês, que não tem em português, temos verbos irregulares verdadeiros e verbos irregulares semi-irregular. Então já tem dois tipos. Mas além disso, em holandês também temos a questão de verbos compostos, temos verbos transitivos, intransitivos e ditransitivos, temos verbos estativos também e temos verbos reflexivos. E além disso, todos esses tipos de verbos também pegam toda a própria conjugação
de acordo com o modo temporal. Temos o modo temporal que eu falei hoje, como o presente simples, mas também temos o presente perfeito, que é altamente usado em holandês, quase nunca é português. Temos o passado contínuo, que são usados em ambas as línguas, e temos muitos mais outros modos temporais dos verbos. Aí, pessoal, é o seguinte, se você gostou dessa mini aulinha e você quer saber mais, não somente mais sobre verbos, mas sobre todos os assuntos de holandês, de nível iniciante até avançado, eu posso te ajudar. Eu já tenho 4 anos de experiência dando aulas de holandês especializados para brasileiros e pessoas que falam português. Eu faço essas aulas particulares e para todos os níveis. Se você precisa fazer o inburgeringscursus, talvez você já sabe bastante holandês, mas você quer melhorar seu holandês, eu posso te ajudar com tudo isso. Além disso, eu também faço tradução de português para holandês e holandês para português. Se você gostou dessa aulinha, você quer saber mais sobre minhas aulas, eu ofereço aulas de holandês particulares por um preço muito competitivo e personalizado para suas necessidades. Você pode conferir os dados do meu contato abaixo deste vídeo e eu quero te agradecer por sua atenção. Até o próximo.